Eu não sou penalista. Esse processo foi dado muito em função do direito penal. Eu não entendo muito, mas acho que hoje já deveria ser feito. Eu acho que até, em vez de gerar insegurança, ele gera segurança. O fato de não olhar no olho, essa que é a grande dificuldade. Mas eu acho que o juiz experiente, ele percebe. Vai perceber exatamente se alguém está sendo coagido, se alguém está mentindo. A sensibilidade do juiz vai superar isso. Mas nós estamos chegando lá. Hoje recebemos Humberto Gomes de Barros, ministro do Superior Tribunal de Justiça, alagoano de Maceió e, como sempre disse, muito orgulhoso de ter se formado pela Faculdade Nacional de Direito e ter sido conselheiro federal da OAB. É uma honra tê-lo no programa, ministro. Honra para mim. Eu me sinto muito honrado e muito feliz em estar aqui. Ministro, para alguém que exerceu a advocacia por tanto tempo, qual é a sensação de sentar do outro lado da mesa e passar a julgar os antigos colegas de profissão? É engraçado, eu pensei que eu fosse ter um choque maior, mas eu tinha já alguma experiência no Conselho da Ordem. Já tinha ali, até o ministro Zé Paulo Pertence dizia que a gente brincava de julgar. E eu tive esse know-how, digamos assim, quando cheguei, e por isso não tive tanto choque. E por outro lado, o bom advogado, o advogado consciente, é um juiz. Até tem um jurista, Calamandrei, que escreveu um livro sobre isso. Ele dizia que o advogado precisa, antes de aceitar a causa, ele tem que julgá-la. Então, antes de ser advogado, ele precisa ser juiz. Antes de ser advogado, ele precisa ser juiz. Ministro, em termos de apagão aéreo, de apagão político, enfim, de apagão moral, como o judiciário pode e deve garantir que, a despeito das eternas críticas, não vivamos também um apagão legal? O que eu acho é que o apagão já havia. E hoje nós estamos, em vez de apagão, nós estamos num clarão. Porque os apagões estão se revelando. Eu acho que nós estamos num momento muito bom da nossa nacionalidade, da nossa cidadania. Porque estão vindo a furos estas questões. Corremos um risco grande de sofrermos, de nos transformarmos num Estado policial, com essas escutas. Hoje não se respeita o escritório do advogado, isso é absolutamente sagrado, são valores maiores até do que esse valor da moralidade, que é muito importante, mas que não pode sacrificar esse outro valor, que é o da individualidade, não do advogado em si, porque o advogado guarda no seu escritório milhares de individualidades que foram confiadas a ele. Até a Constituição assegura isso para ele. O Estado policial ameaça também disputas ilegais. Os juízes, nós vimos agora, é preciso muito cuidado com isso. Mas, na verdade, o apagão ele está se revelando porque a cidadania está acesa. É um clarão. É um clarão. O senhor, em plena crise dos bingos, concedeu liminar autorizando o seu funcionamento indo na contramão da opinião pública. A primeira coisa que me preocupa nisso é o que é opinião pública. Sim. Os jornalistas se arrogam de serem formadores de opinião. É opinião pública ou é opinião jornalista? Sim. O do jornal. Ele dizia que o clamor da opinião pública
reprovava os mensaleiros. Então, esses camaradas foram eleitos. Então, na verdade, eu acho que a opinião pública está meio afastada disso. Essa questão dos bingos, eu acho que a opinião pública não cuidou dela, não. Não cuidou. Não ficou distante. Sim. Houve esse clamor todo. Agora, por que eu concedi essa liminar? A gente tem que olhar que aquele pessoal está empregado. Sim. E então se fechar, de repente, porque se descobriu, a polícia descobriu que aquilo era... Eu então digo, é melhor aguentar, não havia... Estava funcionando sem uma crise maior. É melhor que demore um pouco, enquanto se percebe isso, então concedi Quando essa se liminar. averigua tudo. É. Tá Agora, certo. quando o juiz é outro cuidado, e aí pode haver o apagão legal. É quando o juiz abandona a lei para se submeter à opinião pública. Quando o juiz abandona a lei para se submeter à opinião pública. Sim. Houve um juiz extremamente famoso que fez isso. Ele se chamava Pôncio Pilatos. E terminou, coitado, entrando no credo como o homem que fez Cristo padecer. O pior juiz é o juiz que deixa a lei de lado e vai ouvir a opinião, o clamor público, a opinião pública. Como é que é essa legismania? Não é legismania, esse termo até é do Alberto Dines, Sim. se não me engano. Legismania significa isso. Se nós temos uma dificuldade, o que é que nós fazemos? Modificamos a lei. A legismania tem gerado no Brasil um fenômeno interessante, é que nós não temos Constituição. E eu digo que a nossa é uma Constituição gelatinosa. Porque tem um problema na Constituição que chateia um pouco, então nós puxamos aquela coisa, aquilo. Depois ele deixa de chatear, nós batemos, e então há sempre, antigamente se dizia, há um projeto de reforma constitucional. Hoje se diz que há uma PEC. E a PEC tem em cada gaveta do Congresso, há uma PEC guardada para qualquer emergência. Agora nós cometemos um atentado ao Código Civil, por exemplo. Era o grande monumento da cultura jurídica brasileira. Nós então reformamos porque ele estava velho. E eu fiquei tristíssimo quando o ministro Nilson Naves foi representar o tribunal na festa dos 200 anos do Código Civil francês. Olha. E nós, porque o nosso tinha 80 e poucos anos, nós acabamos. Reformamos o Código Comercial, chegou a ter 150 anos, aí nós acabamos com ele, e o ministro Nilson Naves foi esse ano a os 200 anos do Código Comercial francês. E nós fazemos isso. Realmente a legismania tem sido a grande dificuldade nossa. A sociedade, como o ministro bem sabe, capitaneada pela OAB, lançou o Cansei. De que cansou o ministro Humberto Gomes de Barros? De nada. Quando a gente cansa, a gente está velho. Eu não estou cansado, não. Eu tô achando isso que eu disse agora há pouco. Esses apagões, eles estão aparecendo porque a cidadania apanhou um raio-x, uma coisa, está descobrindo lá no fundo tudo. Eu acho que já poderia ter descoberto. Não estamos cansados, não. Esse país tem futuro. A semana passada, eu tive uma lição que me deixou extremamente feliz. Eu saí daqui e fui a Campina Grande, na Paraíba. Eu sou lá perto ali, eu sou de Alagoas, né? E Campina Grande é uma cidade onde sempre as melhores a mola de caminhão, a melhor do que a de fábrica era de Campina Grande. Tudo que o campinense faz, ele diz que é melhor e lá é o maior. É onde eu vi o Brasil feliz, onde eu vi o Brasil realmente esperançoso, é no meio, não é no sertão, é quase no agreste pernambucano, na Serra da Borborema. E o sujeito diz, não, aqui nós temos de tudo. Se não tiver, nós fazemos. É uma coisa que, se o Brasil fosse uma grande Campina Grande, quem me dera. O senhor se especializou em direito do trabalho, tendo defendido a tese do direito de greve. Hoje nós sabemos o governador de Alagoas decretou estado de emergência devido a uma greve dos médicos que já perdura aí um período de 3 meses. É possível conciliar o direito de greve sem prejudicar a população, ministro? Eu acho que sim. Usando a fórmula do então governador Milton Campos,
Milton Campos foi uma greve numa cidade de Minas Gerais, e então chega o secretário de Segurança, já mandamos um vagão com vários, um batalhão militar foi por trem, seguiu no vagão tal. Ele disse, não é melhor mandar o vagão pagador? Porque o que há na greve, a greve é um exercício de força. Ela só é eficaz se ela incomodar alguém. Ela só é eficaz se ela incomodar alguém. Sim. Se não incomodar, então a melhor forma da greve é a profilaxia. Em Alagoas, houve um descalabro que não foi de agora. E eu sou amigo do governador Teotônio Vilela, ele está levando a sério, e é preciso agora que, tanto em Alagoas como na Paraíba, que agora a União socorra aqueles 2 estados que são muito pobres. Para poder acertar. Ministro, nós vamos interromper alguns instantes desse nosso primeiro bloco. Daqui a pouco estaremos de volta e você continue aí com o ministro Humberto Gomes de Barros, do Superior Tribunal de Justiça. Até daqui a pouco. De volta ao nosso segundo bloco com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Gomes de Barros. O senhor, ao ser eleito para a Academia Alagoana de Letras, disse que já era vitalício. Agora sou imortal, são as suas palavras. O que lhe dá mais prazer, os votos, os livros ou as poesias? Eu acho que todos eles dão. Eu gostava mais das petições. É mesmo? Para escrever. Eu comecei a escrever, principalmente o livro, eu comecei a escrever contos em função como uma espécie de exercício para fazer boas petições e principalmente hoje para fazer bons votos. Porque nada pior do que um voto chato. Nada pior do que um voto chato. É verdade. E então essa coisa eu acho que eu tenho conseguido fazer uns votos que são pelo menos agradáveis. Outro dia, uma assessora aqui disse, este sodalício, eu revejo a coisa, sodalício é a mãe. Porque ela, coitada, ela chorou, mas isso é um exercício para a gente se aprimorar. Então, na verdade, a gente tem que tirar prazer de tudo que faz. Então o senhor é daqueles que torna a vida mais fácil, não é mesmo? Eu acho que sim. Ouvi dizer que o ministro, além das letras, aprecia também a pintura. Qual movimento o atrai mais, ministro? Eu gosto muito da pintura chamada naif. Tanto que eu tenho aqui uns quadros no gabinete. Quando eu viajo, tem um da Guatemala, tem outro do Haiti. Eu gosto muito desse tipo de... O colorido me agrada muito. Eles denotam assim, uma certa ingenuidade, né, ministro? Demonstra. O senhor acha que isso aí é a sua veia poética? Está ligada a esse gosto? Seja, eu acho que é uma coisa que me marcou muito na vida. Lá em Maceió, o meu avô tinha uma usina. E as férias, nós passávamos era uma família grande, vários primos, na usina. E isso é que eu aprendi, eu acho que é a maior influência cultural que eu tenho, eu acho que é da usina. Da usina? É de onde eu tirei, tanto que o meu primeiro livro se chamou Usina Santa Amália. É um poema em torno dos costumes, da realidade daquela região. Ministro, o senhor é conhecido por seu inabalável bom humor. E isso nós todos estamos percebendo aqui hoje. Qual é a receita dele, ministro? Eu não sei, eu acho que é natural. De vez em quando dá um estouro. De vez em quando. E como é que é o estouro do ministro? Mas diz a minha mulher que eu faço assim com a mão. Ah, é? Aí... Avisa antes. Não, eu já tive situações, uma vez numa eleição da ordem, em que a gente estava sendo derrotado. Eu me lembro, eu estava disputando sempre disputamos junto com o Pertence. E naqueles meios chega um sujeito que já era chato como o diabo, era um sujeito grandão. E ele começa a dizer que eu fui o culpado pela nossa derrota aí, e repete naquele meio. Eu digo, eu parti para cima do camarada.
dizendo 1001 palavrões e diga, a primeira eu dou. Ele é maior do que eu, Nossa, mas a primeira eu dou. Difícil acreditar. Isso às vezes é. Mas depois aí, eu me lembro que até o pobre do Pertence, ele estava contando os miguados, voto nosso, eu passei pela mesa, o Pertence pegou na minha mão, deixa eu pegar assim, parou tudo, e depois fui pedir desculpa a ele e tal. Mas isso a gente... Vai driblando, Continuamos amigos. Assim. Mas o senhor fala assim com tanto orgulho, com tanto brilho nos olhos da sua época de advocacia. E como é que anda o advogado aí dentro? Anda pronto para dizer desaforo na hora que... Além da literatura, o ministro tem outros hobbies? Eu gostava muito de futebol. Nós temos um clube aqui que chama Gerovital. Isso começou em 65. Sim. E ainda hoje, até pouco tempo, não jogo mais porque o joelho acabou. Então eu tenho jogado peteca, é uma peteca mineira, não sei se vocês conhecem. Peteca mineira, exatamente. Que todo mundo pensa que peteca é jogo de criança ou de mulher, não, é um jogo duríssimo. Tem uma rede, tudo, não é mesmo? Que tem, outro dia morreu um amigo meu aí, o cara jogando peteca. Aí chegou um outro diz, Humberto, você tenha cuidado, você pode morrer o caramba, morreu outra pessoa também jogando peteca. Eu digo, morreu um bocado de gente também, lembrei, sem jogar peteca. Então não é a peteca que mata, não. É certo que os sonhos têm seu medo de ser verdade? Não, eu acho que sim. Eu acho que a gente às vezes sonha e se decepciona. Eu realmente nunca fui um sujeito de sonhar muito, não. Mas mesmo escrevendo tantas poesias, como é que fica o sonho longe das poesias? Eu acho que no final, ou então talvez eu viva sonhando e não perceba, talvez seja isso. Ou talvez o sonho seja realidade. Seja realidade, quem sabe. A poesia é uma coisa interessante. Eu, até cerca de 48 anos, eu jamais tinha feito uma poesia. Nem para namorada. Aí, de repente, quem primeiro baixou em mim foi o Cansanção. Uma que eu não posso repetir aqui. Agora você tem até de memória. Repetirá outra depois. Mas não dá para repetir. Essa a primeira que foi, eu me lembro, foi numa reunião, eu era procurador-geral do Distrito Federal e o governador Zé Aparecido, diante de uma greve. E ele, preocupado, até foi naquele momento da abertura, o Brasil era outro país. Sim. E preocupado, como é que a gente podia tratar com... Sempre se achou que havia muita coação em cima do povo. E então, como é que a gente ia tratar isso? O governador, uma vez, num domingo, marcou uma reunião do secretariado com gente como o diabo, e então ele chama o procurador-geral da Justiça do Trabalho, que era um sujeito eloquente, e começa a falar. E naquele meio, eu sentado junto do atual governador Arruda, que era secretário de Serviço Público, que era justamente uma greve de ônibus. E aí, eu naquele meio saiu, a Cansação baixou lá e fez e o Arruda querendo ir. E a coisa saiu. Segurando. O governador depois morreu de rir, mas ele percebia com a raiva danada que a gente estava lá querendo. E foi a primeira manifestação assim de brincadeira. E às vezes vão saindo no correr das sessões. E também de vez em quando. O senhor é o grande responsável pelas criações aí poéticas a respeito do ministro Delgado, né? O Delgado nós estamos sabendo. Eu não sei como não existe, a musa é feminina necessariamente, né? Mas o Delgado é uma das minhas musas. Inspira, de alguma maneira, né? Porque ele é extremamente bem-humorado. Bom, mas e leva isso. O senhor não foge à regra. Eu também não sou muito mal-humorado. Ministro, se o senhor pudesse voltar no tempo e conversar longamente com o menino Humberto Gomes de Barros, que conselhos daria a ele? Eu diria que ele continuasse como era. Eu acho que eu não me arrependo praticamente de nada do que fiz assim. Eu pensei, até uma vez eu estava brincando, porque tem uma poesia da Dora Vasconcelos,
Foi um amor, uma diplomata que compunha amor. Eu nunca mais vi. Saiu no cruzeiro, eu guardei, depois desapareceu. O que a vida fez de mim. O que a vida, Diz que a vida fez de mim tudo o que quis. Me negou o brinquedo, negou isso. Eu queria isso, me deu isso. E comigo ocorreu essa coisa. Eu queria, no começo eu gostava muito de matemática, queria ser engenheiro. Existiu? Aí depois, quando eu vi, achei que queria ser chato. Sim. Terminei entrando para o direito, me entusiasmei com o direito e queria ser advogado. Esse eu consegui ser, mas de repente a ordem me desvia. Por quanto tempo? 30 anos. 30 anos advogado. E a ordem então me desvia do rumo, me manda para um lugar onde eu não queria. Porque não é que eu não quisesse, mas eu nunca me imaginei juiz. E eu terminei sendo feliz, e a Dora termina dizendo isso, que a falta do que eu quis, procuro ser feliz com o que eu não quis. Eu, na verdade, eu não procuro ser não, eu sou feliz. Eu sou feliz com aquilo que eu não procurei. É por isso que eu digo que eu não sou tão sonhador, não. Eu acho que, o que é que eu vou fazer depois daqui? Voltar para advogar? Não sei se eu tenho paciência para aguentar juiz mais. Mas ficar como advogado, ou deixar de advogar, eu acho que não... É a única coisa que eu sei fazer. Talvez não direitinho. Consiga também, né? Eu talvez agora... Então eu estou... O que acontecer, virá, e eu serei, com certeza... eu serei feliz, desde que tenha saúde. E em homenagem, ministro, ao que a vida fez consigo, tudo de bom que ela fez consigo, nós gostaríamos de encerrar esse programa com uma das suas, ouvindo, o senhor mesmo, uma das suas poesias. Bom, a vida me fez tanta coisa boa que eu nem sei mas o que existe melhor na vida mereceu um poema que eu acho que é uma das poucas coisas que o Humberto, não o Cansanção, produziu no rumo da poesia. Ele se chama Receita Deliciosa. E a receita começa assim: leve ao céu uma rede bem fina, colha com ela o resplendor da estrela d'alva ou da matutina. Em uma proveta, ponha de cada vez de lavanda o perfume, do pêssego a maciez. Aos ingredientes, bem devagarinho, misture também a embriaguez de um grande vinho, a doçura do mel, da garça a elegância, fortaleza da pedra e do lobo-guará, toda a desconfiança, do mar-oceano a imprevisibilidade, e do beija-flor a gentil sutileza. Se assim o fizer, você terá de verdade o ente mais caro da natureza. Se com cuidado assim o fizer, terá produzido uma mulher. Que lindo, ministro. Muito Parabéns, obrigado. viu? Olha, foi uma honra. Linda é a mulher. Bom, isso eu também concordo com o senhor. Não sou nada modesto. Ministro, foi uma honra tê-lo aqui no Contraponto, viu? O programa agradece a sua simpatia e a sua sabedoria também. Muito obrigada, viu, ministro? Eu que agradeço e fico extremamente feliz e quero lhe dar os parabéns pela qualidade do programa e digo que eu saio daqui extremamente orgulhoso. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. A vida me deu 7 mulheres. O que é que eu posso reclamar da vida? Eu sou cuidado por 7 mulheres. Eu sou amado por 7 mulheres. E melhor do que tudo, eu amo 7 mulheres. A vida não poderia ter dado felicidade maior para um sujeito, um pau de arara que saiu lá de Alagoas e veio advogar no meio do mundo e termina aqui no Superior Tribunal de Justiça.